A gente chamou então a Ângela para fazer essa live com a gente. A Ângela, uma companheira queridíssima, já de bastante tempo, né? E a Ângela, ela é fundadora da Brepaz e fundadora também da EFOS, né? Da qual você foi presidente, Isso. coordenadora geral, né? Lá da EFOS durante 2 anos. E, bom, Ângela, você podia falar um pouquinho, então, só para as pessoas saberem o que é a EFOS, e aí, aí eu dou uma introdução do tema. Mas vamos aproveitar esse Tudo tempo, bem. então. Tá, joia, então. Bom, a EFOS é a Associação Espírita de Pesquisas, né, em Ciências Humanas e Ciências Sociais, e é uma instituição que busca resgatar um pouco aí dos aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo. E a gente tem aí também um convênio, né, com um grupo de pesquisa dentro da universidade, especialmente lá a PUC, onde inclusive esse ano a gente está participando do Congresso Internacional em Ciências da Religião, que por causa da quarentena foi transferido para o mês de outubro. Então, a associação ela tem se proposto a fazer estudos, cursos e pesquisas nessas áreas, por causa até mesmo da formação dos seus membros, que são as áreas de ciências humanas e sociais. E aí a gente tematiza, né, alguns conteúdos que são importantes para a nossa vida em sociedade, sempre à luz da ciência, dialogando aí também com o espiritismo. Muito bem. Eu costumo dizer que a EFOS é a nossa irmã da Brepaz, porque nós Sim, nascemos com da certeza. Brepaz um ano depois, exatamente no mesmo dia, né? A data de No dia fundação que da se Brepaz. comemora os direitos humanos, exatamente. Isso, é A muito data interessante isso. significativa. É. Então, a Brepaz, para quem nos acompanha e ainda não tem muito conhecimento, é uma associação brasileira espírita de direitos humanos e cultura de paz. Então, nosso objetivo é fazer esse estudo, promoção, defesa dos direitos humanos, da cultura de paz e não violência, associando isso com o espiritismo. E como é que isso dialoga, né, um com o outro. A gente pode dar as mãos e trabalhar juntos. Então, o tema de hoje ele é super pertinente, que é a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Eu vou, então, só para introduzir, eu vou ler o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias, pois por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ou seja, nós temos todos o direito de ter uma opinião e de expressá-la. Porque de nada adianta eu poder pensar, ter a minha opinião e não poder falar ela, né? Enfim, então Exatamente. é baseado nessa liberdade que nós estamos aqui fazendo essa live. Cada um tem a sua opinião, nós vamos ver como é que isso se dá com a Ângela, mas cada um de nós tem a nossa opinião e todos queremos expressá-la. E como é que entra isso quando isso afeta o outro de uma forma que ele se sente violentado, constrangido, ameaçado, enfim. Bom, você quer falar alguma coisa, Ângela? Bem Não, introduzir o texto? não, é justamente, né, esse direito humano, que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e de expressar nesse pensamento, lembrando que ele não é um direito absoluto, como nenhum direito humano ele é absoluto. Ele sempre deve ser pensado em relação a outros direitos. Isso é uma característica dos direitos humanos. Então é por isso que a gente está aqui hoje para justamente discutir a questão do discurso do ódio. Até que ponto, né? É meu direito, já que eu tenho uma liberdade de expressão, de expressar o meu ódio publicamente contra pessoas ou grupos sociais que eu, por exemplo, não me identifico e que eu odeio mesmo, né? E aí a gente vai usar, algumas pessoas vão usar muitas estratégias aí que ao longo da nossa conversa aqui a gente pode destacar.
mas é só para que a gente compreenda que os direitos humanos, eles são uma tentativa, né, aí da ONU de tentar barrar a censura nesse direito específico, né, evitar que os estados autocráticos não permitam que as pessoas manifestem seus pensamentos. Então, ele é pensado muito nesse sentido, mas aqui a gente vai fazer um recorte para saber até que ponto, né, esse direito ele, né, não tem limite, e como é que é visto dentro desse código. Isso. Cortou um pouquinho no final, mas deu para compreender. Mas eu vou falando, se cortar de novo, aí você repete, mas deu para entender. Tá ok. Uhum. Então, para o pessoal que já entrou, podem comentar, podem fazer perguntas. Ao lado da caixa de comentário tem um botãozinho que tem um sinal de interrogação, né? Se clicar nele, vocês podem enviar pergunta de uma forma mais organizada para que eu possa aqui lê-las e a gente colocar no debate. Porque às vezes ao comentar, passa aqui por mim rapidamente, eu não consigo ver. Aí eu tenho que voltar aqui, então se puderem usar essa caixinha seria melhor, tá bom? Bom, Ângela, somos todos iguais ou não? Diz a declaração que somos iguais em direitos, em dignidade, mas somos diferentes. Como é que nascem essas diferenças? E elas vão para o campo da comunicação, do debate, inevitavelmente. Se eu penso diferente, se eu me julgo diferente, ou se eu julgo que o outro é que é diferente de mim, daí nasce uma comunicação, um debate que afirma essa diferença. O outro não é igual a mim. E daí o meu desejo, às vezes, de silenciá-lo, de objetificar esse outro de forma que ele não possa se expressar. Como é que é isso? É interessante. Às vezes a gente enaltece muito a diferença na própria natureza. Então a gente vê essa natureza, a natureza física que eu digo, né? Essa diversidade de plantas, diversidade de animais, de cenários geográficos. E a gente acha inclusive legal, bonito, mas quando chega às vezes na nossa condição humana, a gente prefere se identificar e ser tolerante àquele conosco, que tem os mesmos pontos de vista. Mas é importante a gente lembrar que a diferença ela é natural, ela faz parte, né, da nossa própria condição de vida. Então, isso está na natureza e está também na nossa condição enquanto humanos. Segundo aí a doutrina espírita, então todos nós nascemos iguais no sentido que somos todos ignorantes e que temos uma mesma natureza e estamos aí num processo aí de caminhada, de aprendizado, em que não há privilégios, vamos dizer assim, nessa criação. Mas acontece que com o decorrer das várias existências, das várias experiências, e aí a gente, mesmo que a gente não acredite em reencarnação, né, a própria questão da cultura, da classe social em que a gente pertence, o nosso grau de instrução, as crenças que a gente abraça, tudo isso faz com que a gente constitua uma subjetividade que vai se diferenciar do outro. Então, justamente porque há uma riqueza de experiências pelas quais as pessoas passam, são condições diferentes de vida, são condições diferentes de acesso à informação. Isso vai fazer com que essas diferenças estejam postas. E aí o nosso grande desafio é compreender porque, né, que isso seja de fato algo natural, é um fenômeno natural, e que nós temos que aprender a conviver com essas diferenças. Uma vez que, se a gente às vezes não se identifica, não gosta de determinada ideologia, não gosta de determinada cultura, o outro lá também às vezes pode ter a mesma percepção que a nossa. Eles também podem não gostar do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente defende. E a gente tenha de fato um marco
civilizatório importante para saber como lidar com essas diferenças sem a gente perder o nosso grau de civilidade. É verdade. Não, se todos fôssemos todos iguais, seria muito. Eu acho que não seria possível nem viver, porque a vida ela se É. produz na diferença, é nessa riqueza, nessa diversidade é que a vida fica bonita. Eu fico pensando no mundo que fosse todas as cores as mesmas, todas as plantas iguais, todos os seres humanos com o mesmo fenótipo, né? Toda aparência igual, roupa igual. Gente, isso seria um pesadelo para mim. Mas, E no até entanto... porque, até porque, assim, às vezes a diferença, o conflito que nasce em função dessa diferença, nos causa um mal-estar, porque nos desestabiliza. É muito mais confortável conviver com pessoas que pensam como eu, né, que defendem as mesmas coisas que eu defendo. Mas a gente sabe que o conflito, esses desafios de convivência, é que impulsiona o progresso, inclusive. É que faz com que, de fato, a sociedade ela possa se desenvolver do ponto de vista ético, desenvolver do ponto de vista de se encontrar soluções, de se encontrar as melhores formas de convivência. E isso, do ponto de vista intelectual, também é muito importante. Então, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista ético-moral, a diferença ela é aquele pulso, né? Aquele motor, aquele combustível que vai fazer com que a gente saia do lugar que a gente está, que a gente comece a considerar outras coisas, a pensar de forma diferente, tentando compreender o ponto de vista do outro. Então, nesse ponto, nós somos diferentes e pensamos de forma diferente. Isso, inclusive, em todos os ambientes que a gente imaginar. Dentro de casa, dentro do círculo familiar, dentro do ambiente de trabalho, na rua, no ambiente religioso, no ambiente político. Enfim, é muito difícil você chegar a algum lugar e que essa diferença não seja perceptível. Acho, inclusive, que de um tempo para cá, isso ressaltou. Parecia, inclusive, que mas éramos todos iguais, agora não somos mais. Isso parece ser uma impressão, um senso comum de que vivíamos numa igualdade e numa paz que, de repente, vieram alguns e falaram, não somos tão iguais assim, pensamos diferentes. E esses parecem que estão criando, na verdade, uma perturbação que não deveria existir. Enfim, a liberdade de expressão ela tem que ser garantida. Mas esse discurso de que o outro não merece existir, eu vivi em paz, de repente vem você com esse pensamento, com esse comportamento que eu não aceito. Esse discurso que quer negar o outro, a forma como ele pensa, na sua essência, é o que a gente chama de discurso de ódio, não é isso? O discurso de ódio, ele tem, assim, duas características, tá? Que é a discriminação e a externalidade. O que é cada uma dessas coisas? A discriminação é você tentar distinguir, tá? Você distingue pensamentos, distingue pessoas, distingue cultura, e essa distinção, ela é externalizada. Só que, como que é a forma que ela é externalizada? Às vezes não é uma forma de tentar compreender, de tentar dialogar, de tentar achar pontos em comum, mas ela tem uma nítida intenção de segregação, por exemplo. O que é segregar? Eu no meu lugar, você no seu lugar. A gente não se mistura. Então aí você sai da questão de expressão, muito uma vontade de separação mesmo, tá? E geralmente essa separação ela é baseada numa dicotomia bem clássica, né? Do superior e do inferior. Ou seja, geralmente o superior sou eu, então as minhas crenças, o meu partido político, tudo que eu defendo, os meus valores, eles são superiores aos valores daquele que eu odeio. Então, essas são as características, geralmente, que vão aí caracterizar, né? Vão aí identificar esse discurso do ódio. Então, você sai de uma mera
discussão argumentativa, de uma troca de ideias, de um debate enriquecedor, para que haja uma monofonia, né? Você apenas se expressa, mas você não quer ouvir o outro. E aí, ao se expressar, você realmente tem essa intenção de estabelecer essa diferença em termos de hierarquização de valores, né? O superior e o inferior. Sim, isso é uma tônica mesmo. Na comunicação não violenta, a gente fala sobre o julgamento moralizador, né? Que é aquele que eu até percebo a diferença, mas sob o viés de certo e errado. Eu estou certo e ele está errado. Eu sou o bem e o outro é o mal, né? E isso tem que ser evitado. Exatamente. Isso é um exercício Exatamente. dificílimo, né, Ângela? E assim, hoje em dia, eu acho que as redes sociais, elas incentivaram as pessoas a falarem, né? Mas ninguém quer ouvir. Todo mundo quer se expressar, levar esse direito humano aí às últimas consequências, mas tem muito pouca gente disposta a dialogar. Porque para dialogar, você tem que sair daquela posição de que você não é daquela posição que sabe tudo. Que você tem que sair da posição de que você é que tem que convencer o outro que ele está errado. E aí vai um trabalho interno muito difícil para algumas pessoas, porque às vezes, né, o orgulho, a vaidade e a ignorância, principalmente, impedem que a gente ouça o outro, que a gente tenha aí mesmo uma atitude de empatia com o diferente. A gente não deve entrar num debate, numa conversa, melhor dizendo, para ganhar. A gente já entra para ganhar. Na verdade, a gente nem escuta o outro direito. Eu já estou pensando na resposta para dar, que é para fazer a lacração, como se diz hoje, né? Eu vou lacrar. Eu já vou fechar em grande estilo, calando a boca e eu tô com a razão, né? Isso. Então tem as diferenças entre discussão, disputa e controvérsia na Essa, comunicação. essa é uma questão assim interessante. Embora às vezes a gente possa colocar essas três palavras como sinônimas, mas a gente vai tentar diferenciar para a gente perceber qual que é a intenção quando a gente entra numa conversa nossa, né? Por exemplo, quando eu falo em discussão, geralmente é uma diferença de opinião que se estabelece porque se desconhece uma informação qualquer. Então, eu posso estar aqui da minha janela e eu olho um carro na rua e falo assim, não, aquele carro ali é modelo tal. E você está mais acima, lá em outro andar, você fala, não, é modelo tal. E a gente discute, entra em desacordo, até que nós dois vamos descer lá e olhar qual é de fato a marca do carro. E aí a discussão, ela para, porque a prova apareceu, a evidência, tá? Então, isso acontece muitas vezes, né? Assim, é um fato desconhecido que motiva, às vezes, uma discussão. Mas uma vez que esse fato é conhecido, ou essa prova é dada, essa evidência é dada, né, a discussão para. Mas existe um outro tipo de conversa Então só conflituosa para que é, sim, marcar. Então, eu tenho uma opinião, você tem a sua, mas a gente pode observar o que é factual, né? isso, você pode ir atrás de uma verdade factual e aquilo minimiza a nossa desavença ali naquele momento, né? A menos que a A pessoa dis... esteja afirmando que, né, que pau é pedra e Não, terra é a menos que a plana e pessoa pronto, não queira a acabou. verdade, a menos que a pessoa não queira a verdade factual. Mas É, aí a gente entra nesse outro tipo. E esse exemplo seu aí é o exemplo da disputa. Porque na disputa, o que está em jogo é a vitória. Né? Não, é o resultado, não são, vamos dizer assim, os meios pelos quais eu me interajo com a pessoa. O importante é que no final eu tenha a sensação de que derrubei o outro, de que derrotei o outro. E aí a disputa ela nasce assim de uma preferência e de um sentimento de autoafirmação, essa
é um sentimento negativo mesmo, que eu não estou interessado em saber da verdade, eu não estou interessado em aprender, eu estou apenas interessado em usar alguma argumentação que possa derrubar de forma argumentativa ou de forma brusca ou de forma violenta o outro numa discussão, tá? A outra classificação que a gente dá nessas interações é a controvérsia. A controvérsia, ela admite os diferentes pontos de vista. Geralmente, se você não tem como buscar uma verdade factual, às vezes você está muito no nível assim, das suposições, das hipóteses, geralmente, assim, você usa os argumentos racionais, e aí a única forma de derrotar o outro, aí a gente põe derrotar entre aspas, porque a intenção não é essa, o que é permitido é o convencimento por meio de argumentações lógicas. Tá? Então, eu posso não ter uma verdade factual, mas aquela argumentação, ela é racional, ela é lógica, e aí a gente percebe, né, que um argumento pode ser suplantado por outro, mas não é a intenção de diminuir o outro, não é com a intenção de derrotar o outro. É você fazer um exercício aí de argumentação mesmo. Aí está bem no nível filosófico. De forma assim, que a gente faz esse tipo de classificação, mas é só para a gente entender que o mais importante é a gente verificar o que de fato está por trás das nossas intenções. Por que eu estou numa discussão? Por que eu estou num debate? Eu estou querendo o que com aquele debate? Tá? Se eu estou querendo aparecer, se eu estou querendo vencer, se eu estou querendo disputar, então aí de fato eu não tenho um ganho na conversação. O ganho ele só é possível quando você faz um exercício de raciocínio lógico, um exercício ético de discordar aí, se for o caso a gente não encontre aí uma verdade factual, mas nem por isso nós nos tornamos inimigos, apesar de termos opiniões diferentes, né, sobre a vida, sobre os contextos, né, sobre as nossas opções políticas. A pessoa que está acompanhando, está conseguindo ouvir direitinho? Se estiver cortando aí, vocês sinalizam aí para a gente, tá? Eu consegui compreender direitinho. O som deu uma falhadinha, mas depois voltou e eu te compreendi. A disputa, então, existe o interesse de entrar para ganhar. Ou seja, existe um ego por trás do tipo, eu sou melhor e eu vou ganhar essa conversa, ou eu vou fazer ele se sentir com vergonha de ter pensado ou dito isso, ele perceber que ele está errado, quanta bobagem, enfim, eu saio por cima sempre, para o meu ego ficar feliz, né, vamos dizer assim. E a controvérsia já sem a possibilidade de ter uma resolução, uma comprovação factual que solucione, vamos dizer assim, o problema, a questão, a gente vai para a argumentação lógica, né? Porque é possível, com raciocínio lógico, a gente chegar a alguma conclusão. Se chegarmos a uma conclusão juntos, que bom, mas às vezes também não. Mas eu, pelo menos, vou respeitar a argumentação lógica do outro, não é isso? Porque parece ser algo que na academia seja mais frequente, né, do que na vida. A ciência ela está mais na discussão ou na controvérsia, né? A disputa está mais aí no meio social, no nosso cotidiano, né? Não vamos dizer assim que às vezes uma disputa de egos também ocorra dentro da ciência, né? Mas é mais difícil porque assim não é qualquer argumento que vai ser aceitável ali, especialmente argumento do ponto de vista meramente ideológico. Isso. Me parece que Kardec travou algumas discussões controvérsias. Ele lidou com controvérsias na época, né, da pesquisa dele, da codificação, porque ele, bem racional, bem lógico, o pensamento dele, procurou sempre argumentar de forma respeitosa e mostrar os seus argumentos, né? Creio que ele não entrava em disputas, ele, inclusive no livro que é o Espiritismo, ele até ensina como nem entrar em disputas, né, e como argumentar.
E acredito que discussão ele até tentou com base em fatos, né? Apesar da matéria da ciência espírita ser difícil, né? Muitas vezes de comprovação factual. Exato. É um bom exemplo que você deu. Foi? Pensei aqui agora. Bom. E, enfim, a gente tem que promover esse exercício filosófico, né? Isso é o que eu acho que falta muito hoje no nosso dia a dia, né, Ângela? O exercício filosófico. A gente tem até disciplina de filosofia nos colégios hoje, que queriam até retirar, não sei se nessa reforma do ensino médio foi retirado ou não, mas eu acho assim, uma das matérias que eu mais gosto que minhas filhas estudem e eu troco ideias com elas é a parte da filosofia, que eu acho fundamental na construção dessa cidadania, né? Então, para aprender a lidar com as diferenças. Mesmo que você não seja muito afetuoso aí à filosofia, o fato da gente já ler mais, e principalmente não ler só o que a gente gosta ou o que a gente aprova, mas tentar compreender o argumento de algo que a gente não entende muito bem, isso já facilitaria bastante, tá? A nossa convivência com os diferentes. O problema é que hoje em dia as pessoas se recusam, né, a ler, a estudar, até ler jornal, né? Quase ninguém lê jornal mais, só lê manchete de WhatsApp, de Facebook. Então aí fica difícil, né? A gente desenvolver uma compreensão um pouco melhor do mundo, das pessoas. É verdade. Bom, Ângela, se a liberdade de expressão é garantida, se eu estou num grupo de WhatsApp, se eu estou ali no meu grupo de convivência, seja qual for, e alguém vem com uma fala racista, machista, ou de intolerância, seja em política ou em outras coisas, eu devo tolerar para garantir o direito dele também de fala? Não, a gente sempre deve esclarecer, né? Porque você não pode endossar um discurso de ódio, um discurso que visa discriminar, né? Que visa colocar determinados grupos como superiores a outros, tá? Geralmente, Fábio, assim, como é que a gente sabe que a gente está sendo intolerante? Ou a gente percebe que alguém também está sendo intolerante? Tem basicamente três características. E aí, nesse caso, aparecendo umas dessas três características, eu acho que é nossa obrigação esclarecer. Nós não precisamos usar palavras chulas, não precisamos, se tivermos na presença física, bater na pessoa, né? Nada disso, é sempre preferível o bom argumento, é sempre preferível o bom argumento. Mas, por exemplo, é muito comum aparecer o que a gente chama de ideologia do ressentimento. O que é a ideologia do ressentimento? É quando eu tenho desprezo pelo outro. O outro fez algo que eu não apoio, fez algo que não faz parte dos meus valores. E aí eu não julgo o ato dele, mas eu julgo a pessoa dele, e, portanto, eu começo a um desprezo pessoal mesmo. E aí as próprias palavras que eu utilizo, ou os argumentos, são para expressar esse ressentimento que eu tenho. Tá? Então é aí que nós temos que ter o cuidado. O problema nosso é com as ideias ou o problema nosso é com as pessoas? Né? Porque se for com as pessoas, fica mais difícil a gente superar determinados conflitos. Tá? Um outro elemento importante é quando aparece o que a gente chama de pensamento conspiratório. O que é o pensamento conspiratório? Eu invento um fato, e aí as fake news estão aí para que estamos dizendo, inventa um fato para criar uma paranoia, uma sociedade em termos deu uma cortadinha, repete. Tem as fake news. Esse pensamento conspiratório, geralmente ele se baseia em fatos que eu invento para causar uma ansiedade, uma paranoia nas pessoas, um medo nas pessoas. O fato não é verdadeiro, mas eu invento para poder, vamos dizer assim, usufruir dos benefícios, dos efeitos desse fato inventado, né? E aí, geralmente, eu invento, fulano fez isso, fulano fez aquilo, esse partido tal fez isso, religião tal faz isso, não apresento provas e fico só ali na conspiração mesmo.
E a outra coisa que demonstra bem a intolerância, a gente chama de maniqueísmos e pensamentos binários. É aquela pessoa que não consegue pensar no meio termo. Ou ela, né, vai só para um lado ou vai só para o outro lado. Ela não consegue alcançar um equilíbrio ou fazer reconsiderações em relação a seus pensamentos. De forma que, se a gente tiver nesse tipo de situação, a gente já pode desconfiar que nós estamos sendo intolerantes, né? Se a gente tem ressentimento, tem um pensamento conspiratório e a gente é maniqueísta, então, de fato, a intolerância ela já está presente na nossa conversação. Bom, o pessoal pode ir comentando, fazendo perguntas que a gente começa a ler aqui, tá, gente? A gente vai batendo esse papo aqui, mas é com a participação de todo mundo. Nossa, Ângela, você falou isso, eu fiquei pensando em ideologia de ressentimento. Eu acho que a gente vive uma epidemia de ideologia do ressentimento no Brasil, no mundo, possivelmente. Uma epidemia de pensamento conspiratório e maniqueísmo, o que é um caldo, né, complicado, né, da gente estar nesse momento, né, e lidar com ele. Exatamente. Essa é que é a questão. O Franco está perguntando, perguntas maiores como faço? Bom, Franco, tem um botãozinho aí do lado da caixinha de comentar, tem um botão assim de interrogação. Clica nele e aí você digita, que aí eu consigo ler. Porque ele não vai aqui para o comentário, ele vai para outra área que eu consigo abrir aqui e ler a sua pergunta. Tá bom? Ou então você vai fazendo ela aos poucos. Divide ela aí que a gente vai lendo. Deixa eu ver aqui. Então, eu entendi. Então, como é que eu posso fazer para me expressar o que eu penso sem que isso seja caracterizado como uma fala de ódio? Eu tenho que ter eu tenho que pensar no que o outro falou e não no que o outro é. Correto? Porque às vezes a gente tem a célebre o que eu penso, eu sou o que eu penso, né? Há quem diga isso, né? Agora me corrija quem souber, que eu não me lembro. Mas seria muito limitante eu não dar o direito da outra pessoa mudar o pensamento dela. E eu taxo ela com uma avaliação, né? Que inferioriza ela porque ela pensa assim, então ela é inferior, ela é ruim, ela merece ser, enfim, Porque segregada. você pega uma parte, uma característica dessa pessoa e generaliza. Então, por exemplo, se eu sou intolerante em relação à religião, às vezes eu encontro com uma pessoa que tem uma religião de matriz africana. Então, assim, isso eu acho só o simples característica no âmbito da crença, né, ou da expressão religiosa, e aí eu julgo que essa expressão religiosa é ruim, é inferior, então eu já transfiro para a própria pessoa que ela é ruim e inferior. E aí eu deixo de ver outras qualidades, que às vezes até eu reconheceria como qualidade, mas porque eu generalizo, aí assim, são os rótulos, né, que a gente estabelece, e nesses rótulos a gente vê a parte e não vê o todo. E Franco, vai digitando aí mesmo o comentário, a pergunta que eu vou lendo aqui. Não tem problema não. Está aberto aí para todo mundo. Ângela, e como é que a gente consegue chegar num consenso? A gente está aqui no campo da discussão, disputa, controvérsia, e aí o outro às vezes está com aquele ressentimento, está com esse maniqueísmo, né? Algo exacerbado, e ele muitas vezes não quer nem ouvir, né? Ele só quer falar. Mas é possível chegar construir um consenso, um entendimento, uma fala que os dois podem se escutar? Olha, o consenso, se você for verificar no pessoal que estuda filosofia da alteridade,
pessoal que estuda as possibilidades do diálogo, eles sempre vão afirmar que o consenso ele é algo indesejado e que deve ser perseguido, né, em sociedade, entre pessoas, entre grupos e também nas sociedades. Como é que geralmente se constrói um consenso? Né? Tem aí alguns elementos que a gente pode sinalizar. Todas as partes elas têm que querer uma solução, porque às vezes você entra num debate, mas você não para aquele problema. O contrário é gerar permanecer dentro de uma crise. Deu uma travadinha, volta só um pouquinho. É você entrar numa discussão desejando uma solução, desejando encontrar uma solução que possa, vamos dizer assim, ser aceitável por todos que estejam ali. Porque se eu não quiser a solução, geralmente eu só quero manter uma crise, eu entro ali apenas para colocar fogo no parquinho, vamos dizer assim, né? Então, essa é a primeira questão. Todo mundo quer uma solução? Então, essa é uma condição para o consenso. Esse desejo, eu posso até não chegar na solução, mas eu tenho que ter esse desejo e fazer um esforço nesse sentido. Outra coisa, as pessoas precisam se mostrar abertas e flexíveis e honestas. Tá? Aberta para poder mudar de ideia, né? Flexível para poder verificar que possa haver uma solução, né, em que eu tenha que eventualmente me adaptar, e tem que ter honestidade em relação àquilo que eu penso, aquilo, né, para a gente não fazer jogo sujo, apresentar uma ideia na frente dos outros, mas depois os nossos atos vão contradizer aquilo que a gente está fazendo. E assim, nós temos que concordar vamos dizer assim, nos mecanismos éticos desse processo de discussão. Né? Evitar aquele discurso de ódio, porque isso é uma condição ética do diálogo bem sucedido. Se eu não tiver essa ética, aí eu vou criar inimigos, vou criar um mal-estar ali dentro do grupo e a gente não chega, né, às soluções. E jamais entrar ali nesse momento com algum sentimento de raiva ou sentimento, né, de frustração. Esse tipo de sentimento também ele acaba não propiciando o possível consenso. Tá? Lembrando sempre que todo mundo tem fala, né, numa lógica para a gente evitar as paixões, né? Peraí, volta um pouquinho que travou aí. Isso. Assim, validar, né, a questão da lógica, a argumentação aí racional nos nossos debates. E aí, Fábio, a gente pode ser que alguns desacordos eles sejam assim insuperáveis. Voltou? Voltou. Você falou que há alguns acordos que podem ser insuperáveis. Não, alguns desacordos. Aí eles podem ser insuperáveis. Quando isso acontece, aí não tem jeito. Por exemplo, se eu estou numa instituição, se eu estou num momento de eleição no meu país, às vezes a gente não entra em acordo com um determinado nome, né? Por isso que tem vários candidatos, né, aparecendo. Então, assim, você vai civilizadamente para um mecanismo que não é o do consenso, mas é de uma eleição. Então, às vezes, a gente tem que realmente estabelecer uma eleição e, vamos dizer assim, se for uma eleição honesta, né, se estiver dentro dos parâmetros de razoabilidade, dentro dos parâmetros aí de uma de um marco civilizatório importante, respeitar os resultados dessa eleição, tá? Então, assim, o consenso ele é desejável, mas nem sempre ele vai ser possível. Não sendo possível, nós temos que estabelecer uma postura aí de convivência com esse conflito, de forma a não segregar, a não discriminar, a não odiar e a não querer a eliminação da pessoa. Então, tratar mais como adversário do que propriamente como inimigo, porque o inimigo você quer até extinguir de parâmetros
vamos dizer assim, de uma convivência regrada, né, pela ética, pelo respeito acima de tudo. É, dando uma cortadinha, mas acho que deu para entender. Enfim, já vou ler a sua pergunta, viu, Franco? Ou seja, se numa disputa eleitoral, onde o consenso vamos dizer assim, vamos considerar impossível, né? Então a gente vai para a disputa, né, eleitoral. Se o vencedor ganhar por um voto, ele venceu. Não há que se questionar, né? E o outro, A e quem democracia ganhou, funciona assim, né? é, são as regras, é o jogo que foi combinado anteriormente, tem que ser respeitado. E você tem que entrar nisso sabendo que é dessa forma. E se eu ganhei, provavelmente a outra parte que votou no outro candidato vai se sentir ressentida, vai se sentir derrotada. O problema da votação é esse, mas é a solução quando não se pode ter o consenso. Então, quem foi eleito tem que trabalhar por todos, ele não pode querer trabalhar só por aqueles que votou nele, ou seja, você não votou em mim, ou seja, a sua opinião era outra, mas eu não vou te desconsiderar por isso. E quem venceu não pode se sentir com ar de superioridade sobre os demais, porque todos temos o direito de ter opiniões diferentes e defendê-las, né, desde que isso não se configure no discurso de ódio. Isso é importante dizer. Argumentar por que eu prefiro um candidato ao outro, ok, mas daí eu querer metralhar o outro lado, não. Isso não é discurso cabível. E, enfim, esse é um exercício que tem que começar nas pequenas coisas do dia a dia. Eu penso que para a gente poder exercê-lo de uma forma nacional, a gente tem que estar conseguindo fazer isso no dia a dia, nas pequenas decisões, escolhas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja não sei, no centro espírita que frequenta, enfim. Esse princípio do consenso e da democracia, da argumentação e da escolha, tem que ser exercido sempre, né? Para que eu possa compreendê-lo de uma forma mais ampla, que é a escolha do presidente, por exemplo. A democracia, inclusive, ela não é um regime perfeito, tá? Uhum. Mas ela é muito melhor do que uma autocracia, do que uma tirania. Então, assim, a gente opta por uma questão de exclusão, porque o oposto da democracia traz muito mais prejuízo, né? Para as pessoas, para uma nação que seja, tá? E assim, levando para o nosso cotidiano, a gente tem que também verificar a produtividade de uma discussão e avaliar um pouco as consequências dessa discussão, porque às vezes o efeito disso, ele não, assim, não traria nenhum benefício, né, assim, a princípio. Então, às vezes, nem compensa você entrar em determinadas discussões, especialmente se o outro não está disposto, não aceitar as regras do diálogo, né? Aí você não tem o que fazer mesmo, correto? A gente só pode se enriquecer com uma discussão se todos estiverem ali de acordo com essas regras do diálogo. A regra, né, de buscar o consenso, se não for possível o consenso, agir de forma civilizada, respeitosa e dentro de uma ética. E assim, eu sempre gosto de reafirmar, Fábio, a necessidade da gente oxigenar nossas ideias, tá? No campo religioso, às vezes isso é muito complicado, porque a gente tende a dogmatizar, porque a gente, né, só no campo político, da vida, se a gente só lê determinada coisa, fica num mundo muito limitado e circunscrito, há uma tendência nossa à dogmatização. E aí, uma vez a gente se dogmatizando, fica difícil reconhecer que o outro tem algum valor. A gente sempre vai estar numa posição de achar que é superior. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque uma vez que eu acho que eu sou superior, eu não aprendo mais nada. Eu vou estar numa posição estanque na vida, não vou me desenvolver, e posso, inclusive, criar situações enganosas para mim mesma,
posso, às vezes, criar algum mal-estar para outro que não merece. Então, essa abertura mental, ela é importante. A gente não precisa abrir mão de tudo que a gente pensa, mas é sempre bom analisar e considerar o que o outro pensa. Muito bem. Não ter aquela vaidade, aquele ego de eu estou do lado certo e aí eu considero todos os outros que eu jogo do lado errado inferiores e eu nem mais tenho nada a aprender com eles. Sendo que é um exercício muito difícil, mas necessário, ainda mais nos dias de hoje. Gente, a nossa live vai dar 1 hora, então a gente vai, em 20 segundos aqui, a gente vai encerrar ela e a gente já recomeça ela logo em seguida, tá? Eu vou ler as perguntas de todo mundo e a gente vai comentar, tá bom? Tá bom.